Bom dia, Paulinha Carvalho. Conta pra gente qual que é a hashtag do programa de hoje. Bom dia, hoje a nossa hashtag para você interagir aqui com o Morning Show é hashtag Maradona no Morning. Maradona no Morning. Vamos nessa então, gente, porque Diego Armando Maradona morreu ontem em Tigre, nos arredores de Buenos Aires. No final de outubro, ele se sentiu mal e foi internado para operar um hematoma na cabeça. Recuperava-se em casa desde o dia 11 até ter, na tarde de ontem, uma parada cardiorrespiratória. Um dos maiores gênios da história dos esportes, Maradona era tratado como divindade em seu país, a Argentina. Nesta quinta-feira, uma multidão de fãs poderá se despedir do ídolo num velório realizado na Casa Rosada, no centro da capital portenha. Quem nos acompanha em vídeo está conferindo agora as imagens do local que já com certeza abriga aí milhares e milhares de fãs de Maradona. A gente tem, pelo menos aí, a projeção de termos, nos 3 dias, né, de velório, mais de 1 milhão de pessoas, de argentinos e com certeza não apenas argentinos, pessoas de várias nacionalidades aí presentes, prestando a sua homenagem ao seu ídolo, ao seu Deus, Diego Armando Maradona. Paulinha, a repercussão foi gigante, né? Não só na Argentina, mas no mundo todo. Vamos exibir e falar de algumas manifestações, começando pelo Pelé. Vamos lá, né? Pelé, o rei do futebol, lembrou o deus do futebol, como Maradona era chamado por muitos, e no seu Twitter ele disse o seguinte, ó: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. O Pelé também trocou a foto dele do perfil do Instagram por uma foto em que ele aparece ao lado ali do Maradona. Então, ele trocou ali a foto do perfil. Quem está assistindo por imagens pode ver, quem não está pode buscar lá no Instagram para ver como é que o Pelé prestou essa homenagem também ao Maradona. E um vídeo muito curioso está circulando na internet, a gente vai exibir aqui, eu vou descrever para vocês, e que mostra os dois astros batendo bola juntos. Foi um encontro histórico que aconteceu em 2005, quando o argentino recebeu o brasileiro na estreia do seu talk show La Noche del 10. Vamos conferir um pouquinho do áudio. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Bom, nas imagens a gente tem o Maradona e o Pelé, que são craquíssimos, né? Fazendo ali cabeçadas, né? Um joga de um lado, outro joga do outro, e é meio infinito, tipo, porque eles nunca vão errar, talvez, né? Porque são muito craques mesmo. Então, esse vídeo tá circulando na internet e mostrando esse encontro dos dois astros, que inclusive tinham trocado homenagens, né? Eles fazem aniversário relativamente próximos, então Maradona tinha postado fotos do Pelé, elogiado o Pelé também tinha postado uma foto com o Maradona, e prestado as homenagens aí na ocasião do aniversário do Maradona. Bom, o jogador argentino Lionel Messi, que jogou sob o comando de Maradona entre 2009 e 2010 pela seleção argentina, estando com ele na Copa do Mundo da África do Sul, quando a Argentina chegou até as quartas de final, escreveu o seguinte, ó: um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não vai, pois Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos. E aí postou uma foto dos dois juntos, um momento assim bastante alegre. O jogador brasileiro Neymar também postou uma homenagem nas redes sociais com uma foto do Maradona erguendo a taça da Copa do Mundo. Aí ele escreveu RIP Legend, né, que seria Rest in Peace Legend, sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado, futebol te agradece, descanse em paz, lenda. O Careca, que jogou com Maradona no Napoli entre o fim da década de 80 e o início da década de 90, uma parceria que inclusive fez uma rapa nos campeonatos, eles levaram a Copa da UEFA de 88 e 89, o campeonato italiano de 89 e 90 e a Supercopa da Itália de 90, também prestou homenagem ao amigo. Inclusive, ele deu uma entrevista aqui para o Esporte em Discussão e o Careca falou do companheiro de campo e amigo da vida. É que o pessoal recorda muito dentro do campo, né? Mas eu vivi momentos fora que para mim vale muito mais. Cara família,
a gente pegou realmente de muita surpresa. É claro que todos os problemas que a gente sabe que ele passou, atravessou, superou em alguns momentos, em outros não. Mas um puta de um guerreiro, um puta de um cara que vivia o dia a dia intensamente. Era um cara que poucos falam, mas era um cara que 100% com a família. É claro que alguns problemas sempre teve, mas de paixão pelos filhos, pela parceira que viveu muito tempo, que foi a Cláudia, que é onde a gente estava se falando direto. Cara, vai deixar aí, puta, a gente, sem palavras, cara. É um momento realmente muito particular, que a gente não esperava que fosse tão cedo, né? Acabou de fazer 60 anos agora, dia 30 de outubro. Triste. Tá aí a palavra do Careca, que o próprio Maradona considerava o melhor companheiro de time que ele teve na carreira, e também o post que o Careca fez de um abraço ali com o Maradona. E o Casagrande, que sempre fala abertamente da sua luta contra a químico-dependência, ele se emocionou bastante ao falar sobre a morte do Maradona no programa Estúdio I da Globo News. Vamos conferir aqui em áudio um pouco das palavras do Casagrande. E, assim, aquilo que eu falei antes, o que eu peço mesmo, sabe, nesse momento tão triste para o mundo, eu peço o seguinte: pelo amor de Deus, por favor, entendam que a dependência química é uma doença, que ela não tem cura e ela é mortal. Entendam isso, pelo amor de Deus, porque se não entenderem, não vai salvar ninguém. Enquanto acharem que a pessoa que usa é vagabundo, que é marginal, que é só trabalhar que para de usar droga, enquanto pensarem dessa maneira, vão morrer diversos Maradonas, diversos. E tem um monte de Maradona jogado lá no chão, na Cracolândia. Um monte de Maradona, porque o Maradona, ele foi esse grande jogador, mas ele é um ser humano igual a gente. A dependência química, ela não vê classe social, ela não vê raça, ela não vê nada. É tudo igual. Para a droga, todos nós somos iguais. Ela pega em qualquer um. Qualquer um pode ficar dependente de químico. Não interessa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. Então é isso que eu peço. Porque para mim chega, sabe? Eu não quero mais ver na televisão pessoas morrerem de dependência química. Eu não quero mais, meu. Tá aí Casagrande, que fez esse comentário bastante emocionado depois de saber do falecimento do Maradona. Muito bem, Zé, para mim a morte de um gênio é como se fosse o fim de um sonho, né? Você concorda? Ah, sim. Olha, os gênios são seres especiais que, por algum motivo, Deus dá a oportunidade de que eles convivam aqui entre nós e nos transmite a impressão de que nós também somos um pouco gênios e que podemos fazer coisas especiais. Mas esta convivência, por tempo determinado, é temporal, e quando eles vão embora, fica esta frustração muito grande. Diego Maradona continuará vivo como se fosse o artilheiro do campeonato e que marcou o gol do domingo passado e que nos deu essa alegria. É assim. E eu nunca soube, eu acho que ninguém sabe exatamente dividir o que é vida pessoal e o que é a arte de cada um dos gênios, né? Todos são convertidos a provocarem esse tipo de divisão entre nós, né? Vida conturbada, não precisava ser assim, mas quase todos são, vida pessoal conturbada, e isso provoca esta divisão entre as pessoas quando comentam a arte de cada um dos gênios. Eu queria agradecer a eles, porque eles mostram que a vida não é essa coisa dura do dia a dia, né, difícil, mas também tem a sua parte bonita, tem a sua parte leve e tem a sua parte muito interessante. Então, Maradona e todos os gênios do mundo, em cada um na sua arte, né, nos mostram exatamente de que a vida pode ser leve e a vida não pode ser levada tão a sério assim. Esse depoimento do Casagrande é muito importante. Eu vejo publicação aí nas mídias sociais dos tios da internet rindo do Maradona e de outros dependentes químicos como se fosse uma opção, e o Casagrande mostra que não é. Então, é um momento também de reflexão,
mas o Maradona continua vivo pela arte que ele soube muito bem representar. Paulo, eu nunca soube dizer exatamente por que certas pessoas fazem tanto sucesso, cada um do seu lado, né? É uma soma ali também da atitude na profissão e na arte, mas também na vida pessoal e de como encara a vida e como transmite isso para todos nós. Ô Zé, e também esse episódio eu acho que mais uma vez mostra para nós que a vida, nem tudo na vida é política, né? A gente tem que lamentar a perda de uma vida humana, né? Independente se o Maradona gostava mais de apoiadores aí de uma política mais de esquerda, da mesma maneira como a gente tem que lamentar quando um apoiador de um presidente Bolsonaro, de alguém de direita, via perder a sua vida, né? Acho que as pessoas elas perderam um pouco a sensibilidade, né? De que a vida está acima de disputas partidárias. Eu vejo muito gente brigando no Twitter para defender ou criticar o Maradona agora. Eu acho de uma insensatez isso, uma falta de sensibilidade para o momento que a gente vive. Nós perdemos um gênio. Se esse gênio apoiava a esquerda, isso não está em discussão. Dentro de campo, o cara era um gênio. E eu acho que é importante a gente saber diferenciar isso, né, Zé? Ô Paulo, tem gente brigando com a mãe, com o pai, aí, por conta desse extremismo político que assola o mundo, não é coisa de Brasil. Eu até digo que o Brasil está até moderado, né? Mas tem gente brigando com amigos e com pai e com mãe. Então, é essa a situação. Mas é isso aí que você falou, o gênio é gênio, não importa. Eu não vou seguir a ideia do Maradona em outras defesas políticas e tal, mas tem que admirar a arte dele, não há nenhum outro. É como o Augusto falou, quero lá saber o que o Shakespeare pensava de esquerda ou de direita. O que eu sei é que a arte dele, os livros dele e os contos, né, encantam até hoje. Ô Joel, a personalidade do Maradona a gente conheceu bem, né? Era bem controversa, uma personalidade forte, com posturas aí incisivas e tal, polêmicas, enfim. Você acha que isso contribuiu para a idolatria que existe por ele? O principal motivo pelo Maradona ser lembrado, evidentemente, é a genialidade pura dele nos gramados. Eu lembro aqui, por exemplo, acho que é um dos gols mais marcantes da história do futebol, né? O segundo gol contra a Inglaterra na Copa de 86, depois do gol de mão, não é o gol de mão, mas na sequência em que ele dribla ali 5 jogadores, tem a narração do narrador argentino, recomendo que vejam aí. A genialidade dele começa aí, começa nos campos, né? Se deve aos campos. Agora, fora dos campos, ele foi também uma persona, um personagem que, dado o grau de uma conduta visceral que ele mantinha em sua vida, se lançando de forma, às vezes, completamente maluca, nas mais diversas crenças políticas, numa vida totalmente, às vezes, desregrada, outras vezes tentando superar as suas dificuldades. Eu acho que, sim, tudo isso compôs um personagem que acabou somando ao gênio das quadras, ao gênio dos gramados, uma personalidade, uma figura que estava um pouco assim acima da vida normal dos seres humanos. Então você vê Maradona com Fidel Castro, um negócio assim que, se a gente fosse tratar como vamos pensar os argumentos para ele estar defendendo essa posição política, isso aí não existe nada. Mas compôs uma figura, um ser humano que se lançava de maneira sem freios, em qualquer direção que ele olhasse, e que errou assim muito durante a vida, mas esses erros são parte do motivo pelo qual ele era tão admirado, olhado com tanto espanto e que capturava a nossa atenção. É um fato que o Maradona, um fato curioso, chegou a haver, não sei se, acho que ainda existe, uma religião, no sentido literal do termo, que o venerava como uma semidivindade ali. Então ele era alguém que puxava isso, em parte por causa desses arroubos e desse jeito entregue de viver a vida, acertando, errando completamente, mas sempre se lançando integralmente, 100%, no seu modo de viver e nas suas paixões. Muito bem. Meu querido Adrilles Jorge, vou só pedir para você dar aquela enquadrada para você ficar bonitão aí na tela. Não sei onde que eu tô, não tô me vendo. Então fica cortado pela metade no telão, não tem problema. Aonde que eu tô, não tô vendo. Você tá na sua cozinha, na sua casa, ao lado da sua geladeira. Não, eu sei onde que eu tô, não tô me projetando, porra. Adrilles, deixa eu te perguntar uma coisa.
A gente está falando aqui, né, que tem muita gente à esquerda e à direita destacando aí as preferências políticas do Maradona. Falamos na abertura do programa hoje das tatuagens que ele tem no corpo, de Fidel Castro, de Che Guevara, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica. A morte de um gênio não diz mais respeito à pessoa jurídica do que à física, por assim dizer? Diz respeito à persona simbólica, né? O Milor tem uma grande frase que ele diz que o mais brilhante, o mais genial dos seres é composto de 98% de estupidez. Não interessa a estupidez do Maradona nesse momento em que ele é celebrado pelo que ele exatamente foi, um dos mais brilhantes e geniais jogadores de futebol da história da humanidade. O mais brilhante jogador de futebol da história da Argentina, né? Mas eu acho muito difícil não associar as opções sociopolíticas, culturais, sociais, ideológicas do Maradona. Realmente ele se aliou ao que há de mais nefasto na história política. Não é exatamente só por uma questão de princípio de esquerda, mas Che Guevara, Hugo Chávez, Fidel Castro, o próprio Alberto Fernandes, que está tendo uma gestão desastrosa na Argentina, estão entre o que há de mais, que há de pior na história do espectro político, né? Mas ele deve ser lembrado, mais uma vez, como jogador de futebol. Mas é difícil dissociar simplesmente, principalmente quando o Maradona colocou o seu lado simbólico, ideológico e personalista na sua própria arte. O gol que ele fez de mão em 1986, na Copa, que ele ganhou de maneira roubada, gol de mão é roubo, contra a Inglaterra, foi um gol, e ele mesmo diz isso, e muitas pessoas encamparam essa ideia, um gol contra, em desagravo, a Guerra das Malvinas, né, que massacrou, infelizmente, jovens argentinos, uma guerra totalmente assimétrica, provocada por um general maluco da Argentina, que fez a Argentina ser humilhada diante do Império Britânico. E aí tinha exatamente essa carga simbólica, e essa carga simbólica não dá para ser separada do jogador Diego Armando Maradona, que colocou a sua vida e a sua passionalidade, com seus erros e acertos, que eu acho que foram muito poucos, infelizmente, em vida pessoal, dentro disso. E, infelizmente, nesse sentido, ele foi um péssimo exemplo para jovens, péssimo exemplo para uma realidade argentina, que eu acho, muitas pessoas falam assim, o Brasil não venera tanto os seus ídolos como os argentinos ou como outros países. Eu acho que, ao contrário da maioria das pessoas pensam, isso é exatamente um sinal de maturidade brasileira. Por exemplo, em relação ao Pelé, eu acho que esse distanciamento de perceber quem é a pessoa, quem é o jogador de futebol, claro que existe um elemento de ressentimento e inveja, e aquela coisa da pessoa que fez sucesso e você não fez, né? Aquela coisa que a gente discutiu, inclusive, ontem, tem isso. Mas esse distanciamento do mito, do ídolo, que é um gênio dentro da sua especificidade, eu acho interessante. Shakespeare, realmente, ninguém queria saber se ele era de direita ou de esquerda, mas as suas convicções pessoais estavam impressas dentro do ideal da sua literatura. O escritor é uma coisa diferente. O jogador de futebol, ele traz exatamente pelo exemplo pessoal, para além da sua genialidade, as pessoas não conseguem separar isso de maneira muito clara. E na Argentina, em que tem esse caráter passional, ufanista, nacionalista, de venerar a pessoa como um deus, eu acho isso um pouco temerário. Eu acho que essa separação é feita de maneira mais clara e mais madura aqui no Brasil. Muito bem, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, você comentou sobre o gol mais bonito que Diego Armando Maradona fez numa Copa do Mundo. Com certeza as pessoas têm esse gol em mente, mas quem está ouvindo no rádio quer sentir emoção daquele gol. E nada melhor com a palavra emoção do que a palavra Nilson César ao lado. Então, nós temos aqui uma surpresa para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. O gol mais bonito de Diego Armando Maradona, narrado agora por Nilson César, um dos maiores locutores deste país. Solta. Estamos com 6 minutos jogados. Estamos no segundo tempo na cidade do México, no Estádio Azteca. 1 para a Argentina, 0 para a Inglaterra. A bola enfiada para Maradona. Maradona recolhe bem na metade do campo. Ele dominou, fez a finta em cima do primeiro, fintou o segundo, passa para o campo de ataque da Inglaterra, fintou o terceiro, finta mais um, o quarto, finta o quinto, invade a grande área, fintou mais um, saiu Peter Shilton, ele tocou, gol!
Fantástica Maradona, um gol que vai ficar para a história de todas as Copas. Ele dominou ainda no campo da Argentina, veio fintando todo o time inglês praticamente, entrou na grande área, aí quase caído, escorregou na hora de bater, depois de fintar 6 jogadores da Inglaterra, ele só tocou de perna esquerda pro fundo do gol. Gol antológico, gol fantástico, gol que vai ficar na memória do futebol de todo mundo. Maradona, 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 palmas pra você, Dieguito. Argentina 2, Inglaterra 0. E agora, Peter Shilton. E aí, Joel, arrepiou? Fantástico, né? Fantástico recuperar também aí a narração do Nilson César. Realmente é um gol inacreditável, né? Bacana. Logo depois do gol de mão, que bem questionável ali, mas digamos que ele no mínimo se redimiu, fazendo um dos lances mais incríveis da história do futebol. Muito legal. Parabéns à nossa produção por essa ideia.